Frustrou um pouco o início do Cruzeiro ontem, né? Talvez esperasse que... Eu mesmo falei que 3-0, né? Tava esperando que o Cruzeiro fosse começar o jogo pra cima, né? Criando esse ambiente, pegando torcedor. E não foi isso que a gente viu, né? Muito toque de bola, muita bola pra trás, aquela saída chatíssima de bola lá na defesa, né? Eu acho que o time do Cruzeiro jogou com muita cautela, até medo. Medo de perder. Porque no segundo tempo, por exemplo, o Cruzeiro empurra o Atlético pro campo de defesa, em vários momentos. Principalmente depois do gol, né? Aí você vê um time trocando passe rápido, porque aí concentra de um lado, chama o Atlético uma marcação meia-homem, o Atlético fica nesse lado. Aí o Cruzeiro vira rápido o jogo, tem espaço pra correr, Matheus Pereira mais perto do gol. Chegou a esboçar uma pressão, conseguiu esboçar uma pressão. Quando quis jogar, o Cruzeiro não jogou. Muito. Agora a pressão que a gente tem no primeiro tempo, quando a gente vê o segundo tempo que faz o Cruzeiro, aqueles minutos ali, né, em torno do gol, né? Alguns minutos antes, depois minutos depois do gol do Cruzeiro. Você vê o futebol que o Cruzeiro joga e fala, pô, por que não fez isso no primeiro tempo? Exatamente. Por que não quis no primeiro tempo? Dá a impressão no início que, pô, não tá conseguindo porque o Atlético tá muito bem. E de fato, o Atlético marcou bem o Cruzeiro. Mas quando você vê o segundo tempo, você fala, não, pô, não fez isso o jogo inteiro porque não quis. De fato, demorou. Foi moroso o primeiro tempo do Cruzeiro, né? O Arthur não concordou comigo. Isso foi um absurdo, tá? Inclusive. E, pelo amor de Deus. O que vocês acham? Eu acho que ele vai concordar com a gente também aqui. Se você não Ela vai concordar com ninguém aqui que apareceu no chat. Foi a primeira vez, inclusive, que eu não concordei com a análise do Arthur. Eu acho até que ele pode não ter entendido a minha pergunta. Ah, sim. Acho que pode ter sido assim. Pode ser. Ou então, outro ponto, que até o Cadu, o Carlos Eduardo, participa muito com a gente aqui no Toca 4. Ele me mandou mensagem e falou exatamente isso. Falou, pô, não concordei com o Arthur, não. Também vi o jogo que você viu e tal. E assim, a maioria das pessoas que eu conversei também. Mas ele levantou um ponto interessante, que talvez ele possa ter feito e falado isso, mesmo sem pensar, para não criar esse estereótipo de um time que não joga bem no primeiro tempo. Para blindar uma defesa. Isso, né? Para não deixar isso avançar. Eu particularmente acho que ele não entendeu a pergunta. Não entendeu, assim, claramente o que eu quis dizer. Porque ele acho que ele tava com algumas pedras na mão ali, achando que você tava querendo criticar, pegar no pé dele. Você não fez uma pergunta tendenciosa. Não foi nada disso. Você constatou um fato, né, do primeiro tempo do Cruzeiro e ele quis se defender ali, talvez, enfim, não sei o que passou na cabeça do Arthur. E é curioso também como que as coisas vão se repetindo, né? Assim, tantas atuações de forma como foi com o Flamengo no Rio, né? E ontem parecido também no primeiro tempo do Cruzeiro. As cobranças em cima dos mesmos jogadores, o torcedor esperando que alguns jogadores vão dar uma resposta, vão mostrar algo diferente e é mais do mesmo. E aí acontece o que aconteceu na lateral esquerda, né? Que o Vidalba entra, todo mundo sabia que se o Vidalba entrasse seria ok, e foi ok, né? Foi ok, pra mim foi até bem. Né? Foi bem. Então, enfim, você vê que, tipo, né, é o que teve de diferente. No mais, eu acho que é muito mais do mesmo, né? Jogadores ali, né, a gente espera muito do Gerson ainda, né? E até que ponto o Arthur Jorge vai manter, como é que faz para tirar ele, deixar ele no banco, num jogo decisivo, não num jogo de sábado contra o Vasco no Rio, mas num jogo de volta, por exemplo. Como é que você faz? Você tira o Gerson mesmo, vai bancar isso? Difícil. Né? Mas ele tá mal a ponto de ir pro banco de reservas? A questão é que a gente vinha falando, por exemplo, do Mateuzinho, né? Que jogou muito bem nos últimos jogos. Contra o Flamengo também. Foi como opção de banco. No jogo de volta com o Flamengo não estava, né? Tinha recebido o cartão amarelo. Então, enfim, mas quando é que os jogadores vão ter uma oportunidade nesse sentido? Uma hora vai ter que... Aí depois que foi eliminado no Brasileiro, que vai tirar o Gerson? Eu acho que o Mateuzinho, ele no jogo ontem, não é que ele faria melhor que o Gerson, acho que isso aí é muito achismo. Sim. Mas o Mateuzinho tem uma característica que faltou muito pro Gerson nesse jogo, que é partir com a bola, né? É carregar a bola. O Jonathan Jesus fez isso no jogo, até a hora que ele saiu, e o Gerson fez pouco. Quando o Gerson faz isso, já é no segundo tempo, que aí no campo de ataque o Gerson carrega mais a bola, que é a marcação meia-homem do Atlético, fechando espaço. E aí só não marcava quem tava com a bola. E aí era o Gerson correr com a bola. Tem qualidade pra isso, né? Lá do campo, a gente tem... eu tenho uma leitura não tão boa e você entende muito mais de tática do que eu, por exemplo, também. Mas o que eu consegui ver lá de baixo foi dessa marcação individual, né? Com o Maicon na cola do Matheus Pereira. Onde ele fosse, ele iria. O Bernard se aproximando muito do Romero, né? E o Coelho mais do Gerson. Foi uma coisa meio desenhada assim. E eu vi o Cassierra
com os dois zagueiros. No meio dos dois. Dando espaço, marcando os dois zagueiros, entendendo que a construção passaria muito mais pelo meio campo do Cruzeiro do que dos zagueiros. E o Cruzeiro perde o Jonathan Jesus, que é o cara que mais constrói, né? Nesse sentido. E o gol do Cruzeiro sai no início de jogada do Fabrício Bruno, né? Ele dá o passe pro Matheus Pereira, que de primeira devolve pro Arroio, e o Arroio faz o gol, né? Então, talvez seja a leitura do Arthur Jorge, assim, entendendo que teria mais espaço para os zagueiros construírem, né? E aí é uma coisa que tem que ter muita ousadia também para tentar fazer isso, porque se perde a bola ali, você está muito mais próximo do seu gol do que do gol adversário. Mas a gente fala de um contexto em que o Atlético, me parece, e acho que para vocês também, foi mais feliz na proposta de jogo, né? Perfeito. Que é se defender, não deixar o Cruzeiro atacar. Mas se tivesse que apontar um melhor ontem, quem você acha que jogou melhor ontem? Acho que de melhor eu colocaria o Atlético, cara. Eu acho que o Cruzeiro, eu entendo quando o Arthur fala que teve domínio do jogo, porque o Cruzeiro teve muito mais posse de bola. Mas quando você pega qual que é a estratégia do Cruzeiro? Ganhar em casa, né? Ter a posse de bola, propor o jogo e sofrer o mínimo possível nos contra-ataques. Proposta do Cruzeiro. Proposta do Atlético: empatar o jogo no mínimo. Ou empatar ou ganhar, mas garantir que o jogo fique no meio de campo, que o Cruzeiro não consiga chegar à área do Atlético. E acho que na proposta o Atlético se deu melhor. Acho que foi mais eficiente na proposta dele. Tanto é que quando a gente pega os números depois do jogo, o Atlético finalizou mais dentro da área. No gol tem mais finalizações do gol que o Cruzeiro. Um time que ficou reativo. Então acho que o Atlético conseguiu um feito que foi controlar o jogo sem a bola, né? E acho que aí eu acho que vai até mais além da tática, sabe? Porque tem várias questões táticas que você pode tentar analisar do jogo de Atlético e Cruzeiro, da marcação do Atlético ser muito boa, e o que o Cruzeiro pode fazer contra a marcação homem a homem. Mas acho que vai mais do que isso, assim. Vai do que o torcedor, acho que tá com um sentimento que faltou os caras correrem mais. Os caras podem fazer os 12 quilômetros lá que estão fazendo no jogo. Mas faltou mostrar mais isso, sabe? Mais garra em campo. Faltou errado, né? Faltou o Gerson esticar mais essa bola no mano a mano. Faltou o Matheus correr mais em direção ao gol. Na hora que os caras quiseram fazer isso, o Cruzeiro faz a jogada com o Arroio, que na linha de fundo quase o Vidalba faz o gol depois embaixo da trave, depois faz o gol com o Arroio em sequência. Quando o Cruzeiro quis jogar, o Cruzeiro fez um gol, né? E aí, para além do aspecto tático, acho que o Cruzeiro foi infeliz na postura de novo dos atletas. Eu falei uma coisa no resenha hoje, Rafa. Eu tenho a impressão que o Cruzeiro é um time, às vezes, de condomínio. Esses times dos meninos do pai rico, que chega lá com a chuteira boa, os meninos que treinam como um treinador que fez uma escola em Harvard, em Portugal, os caras, né, são aqui e tal, chegam em campo, tem a técnica, mas não tem a raça. Aí pega um time que tem a raça, ganha. Eu tenho muito essa impressão com o time do Cruzeiro. Pega os medalhões do Cruzeiro, fica naquela perna danada. A gente falou também no resenha da postura que você falou da eficiência que o Atlético teve de controlar o jogo. O Atlético talvez esperasse o Cruzeiro diferente. E o Cruzeiro não chegou a esboçar essa agressividade inicial de partir pra cima que eu falei, né? Então o Atlético olhou e falou: olha, a gente esperava mais assim, do ataque do Cruzeiro. Você vai ficar nesse jogo aí, o jogo tá controladinho. É só não fazer besteira, né? E aí tomou o gol e achou o gol. Então, enfim, eu acho que passa muito por isso, né? Você vê que o Cruzeiro teve, pelos números aqui, são aqui, ó, de passes, né? O Atlético teve 314, o Cruzeiro 583, mas assim, é muito passe lateral. Lucas pro outro pro Lucas, aí pra trás, né? Jogada de escanteio do Cruzeiro termina lá na zaga. E se você faz isso com rapidez, pode até dar certo. Sim. Porque marcação homem a homem... E tem um fato, né? Essa marcação com o Atlético é muito arriscada. Tanto é que no futebol são pouquíssimos times que fazem isso hoje. Porque justamente, você pega um time que tem mais qualidade, o que ele vai fazer? Ele vai começar a trocar passe num lado, a marcação homem a homem vai atrair o time pra cá, você vira a bola rapidamente, o gol do Cruzeiro sai sim. O Cruzeiro atrai o Atlético pra um lado, vira rapidamente, o Fabrício Bruno no Matheus Pereira. É isso. Se você consegue quebrar essa marcação homem a homem com um time com mais qualidade. Então cadê essa qualidade do Cruzeiro? Mas em alguns momentos dos jogos do Cruzeiro a gente percebe que a saída dele é lenta, né? Às vezes você tem a oportunidade de sair, aproveitar um 3 contra 2, mas você espera o adversário voltar. Parece que tem que esperar, né? Não vou esperar, agora vamos, né? Agora tá todo mundo lá, agora vamos tentar. Nosso objetivo é infiltrar lá, não é tipo aproveitar que tá vazio e ganhar o espaço. Não, vamos deixar eles fechar agora. Parece um medo, né? De se eu vou pra dentro do cara perder a bola. Agora tá justo. Sabe? Agora tá justo, agora vamos lá tentar fazer a ação que o técnico combinou. Então, às vezes parece um pouco isso, Rafa. Aqui no chat aqui, o
Canal Boteco da Raposa. Grande. Aí Cris. sim. Tá aqui, ó. Perdi Abraço a pra pergunta Cris. do Rafa na coletiva. Então, se quiser contextualizar aí qual foi Ô, Cris, um beijo pra comentou você, aí Cris. do Arthur Jorge, não concordou com a sua colocação? Ô, Cris, a pergunta foi exatamente o que o Lucão trouxe aqui, desse Cruzeiro diferente do primeiro para o segundo tempo, né? Que, mais uma vez, como aconteceu na Libertadores, o Cruzeiro não conseguindo jogar no primeiro tempo, e até salientei com o Arthur que não achei que o Cruzeiro jogou mal no primeiro tempo, mas que jogou pior do que no segundo, né? Que se pudesse ter feito o primeiro tempo como foi o segundo, acho que o Cruzeiro teria saído vencedor ontem. E ele não concordou, não acha que o Cruzeiro jogou mal no primeiro tempo. Foi essa a visão do Arthur Jorge. A gente respeita, claro. Muita gente até falou, você não discute. Não, é a opinião dele. Tem que discutir também. Não, discutir, é a opinião dele, né? O Mendes Alves tá aqui também. Arthur Jorge só tem um modo de jogar porque não mudou a tática do time ontem, sabendo que eles vinham fechados. O meio-campo deles, de novo, anulou o Cruzeiro, assim como no jogo anterior. Uma coisa que tá me incomodando, não sei se é o modo de jogar, são as substituições. Eu acho que também. sempre as mesmas, Sim, perfeito. elas me incomodam às vezes. Tinha uma desculpa que era o banco do Cruzeiro tá fraco também. Não tinha opção. Mas agora, o Lúcio Rodrigues não entrou no jogo. E Né? ele falou que é uma escolha dele. Escolha chamou dele, pra ele, né? chamou pra ele, escolha dele. Então, assim, ele continua fazendo as mesmas escolhas, entram os mesmos caras. Aí não. Se você tem possibilidade de mudar o time agora no banco, você tem o Zé Lucas, você tem, enfim, o Lúcio Rodrigues, você não utiliza os caras, aí também fica difícil, né? Você pede os caras não jogam. Eu às vezes fico pensando o seguinte, que às vezes o Zé Lucas, todas as vezes que entrou, foi bem. Às vezes, se ele entrar mais vezes e mostrar que não tem porque ele não tá no time, aí vai ter um problema. Que aí vai ter que mexer, né? Aí vai ter que arrumar uma vaga pro cara. Tem uma desculpa de dizer, não vou colocar um volante, mais um volante, colocou o Mateuzinho, beleza, mas pelo menos o Lúcio Rodrigues ontem eu acho que deveria ter entrado pra mudar alguma coisa, né, cara? O jogo do Cruzeiro não funcionava de nenhum jeito. Pô, então muda, faz diferente. Eu penso assim. E o cartão de visita do Lúcio foi muito bom. Sim, foi muito bom. Sim. Bola na trave, assistência, não foi. Contra o Corinthians. Contra o Corinthians, na Neoquímica Arena. Teve uma bola na trave. Depois a assistência pro Wanderson fazer o gol. Pois é, aí... Pô, aí ganha mais pontos ainda. E você vê assistência pro Caio Você vê o Wanderson. o Wanderson, que nem fazendo o gol da vitória lá em São Paulo, o Wanderson voltou a ganhar. Nem a assim, chance, né? Cara, não que eu queira. Então, é contraditório. Assim, porque parecia que agora o Wanderson vai voltar a ser opção ali pros jogos, né? Sim. Ele não teve mais essa chance. O Alan Araújo tá falando aqui, na minha opinião, é o que eu tinha dito ontem, que o Cruzeiro tem o melhor elenco, mas joga com esse time de menos qualidade, não sabe jogar, infelizmente. Outra coisa que você falou, colocar o Bruno Rodrigues ao invés do Lúcio, que joga muito mais. O Reinaldo Trombini, a fase do Caio Jorge é assustadora. Apesar que ontem recebeu só bola quadrada. Agora é ter a noite perfeita na terça que vem. Não tem outra opção. E aí, Caio Grande Jorge? Trombini, saudade do Trombini. Tamo junto. Nem é parecido. Tá sumido, né? Tá sumido mesmo. Legal demais. Um abraço. E participou também do Resenha esses dias e hoje a gente não toca. Já que a gente falou de Caio Jorge, assunto que tá repercutindo muito, né? A entrada do Caio Jorge no Tressolde. E aí, o que vocês pensam? O que vocês pensam a respeito, Lucão? É delicadíssimo, né? E é difícil a gente falar até na jornada isso, porque a bem da verdade é que quando acontece, eu mesmo não percebi. Eu não vi porque eu tava encoberto. Depois no replay eu também não percebi o que poderia ter sido tão grave, né? E a impressão que eu tenho também narrando o jogo lá é que nem no campo teve essa repercussão entre os jogadores gigantesca, como se fosse um crime que o Caio Jorge cometeu. Então, agora, friamente falando, eu penso da seguinte forma. Eu acho que é um exagero falar que o Caio foi maldoso, porque eu acho que a palavra maldoso deixa implícito que o Caio quis machucar o Juan Tressolde. Eu não imagino que o Caio quis machucar o Juan Tressolde. Mas eu acho que o Caio foi muito imprudente. E assim, mas acontece muito no futebol a cama de gato, acontece muito do cara dar uma trombada, acontece muito no clássico ser sempre chegada firme, mas isso não tira o peso que é você pegar um companheiro de profissão, um colega de profissão, subindo de cabeça, você dá um tronco nele, sabendo que você pode matar o cara, dependendo do que acontecer. Então é muito imprudente e temerário, porque, e a regra fala, temerário é quando você assume o risco de machucar outro jogador. O Caio Jorge assumiu esse risco, deveria ter tomado o cartão amarelo. Se fosse um outro jogador do Cruzeiro, ia ter uma repercussão, mas uma repercussão, eu acho que bem menor, porque é o Caio Jorge. E o Caio Jorge, em clássico, a gente sabe do retrospecto contra o Atlético. Enfim, acho que o Caio foi muito errado
errou demais e precisa repensar essas atitudes dele em clássico. Uma coisa é você zoar o Atlético depois que você faz gol em uma final de campeonato. Outra coisa é você, em 1 minuto e meio de jogo, fazer uma falta que, inclusive, você não sabe o árbitro que tá lá, você pode até ser expulso em 1 minuto e meio de jogo. Então, acho que ele é muito imprudente, muito irresponsável, tanto com o Juan Tressoldi quanto com o próprio companheiro. E só pra finalizar, companheiro de profissão, quanto com o próprio Cruzeiro, na verdade. E só pra finalizar, acho que a pior atitude do Caio não foi nem a falta, porque eu até entendo o erro gigantesco que eu acho que foi do Caio cometer esse tipo de falta. Acho que foi um erro gigantesco, um desrespeito com o colega, imprudência. Mas o pior ainda, eu acho que é a atitude do Caio Jorge depois, porque ele pode não ter visto que o cara caiu sobre o pescoço, mas ele viu como o Juan Tressoldi estava no chão. O atendimento. Ele sai de perto, vê o atendimento pro cara. O cara fica minutos sendo atendido, sai, volta meio zigue-zagueando no campo, tem que ser substituído e o Caio largou. E acho que aí essa atitude foi bem feia do Caio, foi mais desrespeitosa ainda, acho que é o mais feio. O mínimo que ele tinha que fazer, falei, putz, velho, fiz merda, vou ali pedir desculpa pro cara e acho que deveria ter feito isso no campo, é a minha opinião. Parece que pelas redes sociais já fez o pedido de desculpas, né? Ele mandou, Moraes, né? Ele mandou mensagem pro Juan, a assessoria do Caio e do Juan é a mesma. E o staff ali tá colocando os dois em contato para que eles possam conversar e se resolverem. E o que me foi passado durante o Toca 4 pro Gabriel foi que o Caio mandou mensagem depois do jogo pro Juan Tressoldi. O Juan não viu e publicou lá no story dele. O Juan ainda não viu a mensagem, não tá visualizado e tal, mas os dois vão conversar hoje aí, enfim, não sei. E aí, Fina, o que você acha? Eu vou na mesma linha do Lucas, assim, acho que poderia ter sido evitado, porque os jogadores dentro de campo sabem como é que funciona, né? Parece que já tinha, da situação que já tinha alguma coisa ali dos dois, né? E aí na primeira dividida, o Caio Jorge foi com um pouco mais de, né? E aí, enfim, mas eu acho que a lesão do Tressoldi é pela queda, né? Né? Se ele talvez se ele cai ali normal e levanta, eu tinha seguido o jogo e ninguém estaria falando. E, enfim, eu acho assim, eu sei que é muito, parece muito prático, né, falar assim, porque depois que aconteceu a situação, que ela saiu, foi pro hospital, né, poderia ter sido algo mais grave, enfim, mas eu acho que tá muito também em cima do que a gente falou hoje, né, de ser o Caio Jorge, né. Talvez se fosse um outro jogador, a repercussão teria sido menor do lado atleticano dessa cobrança, assim. Pra mim esse é o ponto. De querer exaltar tanto a entrada como a entrada violenta, né? Então. Não foi nem pra vermelho. Não foi uma entrada brusca, uma entrada violenta. Que a regra diz pra vermelho. Porque se foi uma tesoura ou tá aí o lance pra quem dar um carrinho. É diferente. Era diferente. O que não tira também a irresponsabilidade que né, cara? Porque eu acho que é um lance muito perigoso. E quando você vê o jogador de futebol geralmente falando, né? Esse tipo de lance, o jogador sabe, velho. Você pode machucar muito, cara. Você tem consciência disso, né? Agora, assim, eu assino embaixo no que você falou. Pode até deixar no lance aí, até pra eu poder pontuar uma coisa que eu queria pontuar. Pra mim foi muito feliz, Lucas, quando você fala de maldade e imprudência, né? Acho que esse é o ponto. Não dá pra gente julgar e dizer que foi maldoso. Acho que a diretoria do Atlético também tá querendo criar uma narrativa que é perigosa, né? Pro próximo clássico, inclusive. Vai chegar com um filme ainda mais queimado ou perseguido o Caio Jorge para esse próximo clássico, né? Então não dá pra gente dizer que foi maldoso o Caio Jorge. Acho que ele foi de fato imprudente e assumiu o risco. E aí um risco que pra mim é pra amarelo aí. Se não tem essa queda como o Fina falou aí, eu acho que a gente nem estaria repetindo esse lance. Quando a gente joga bola, a gente sabe ali, vamos desenhar o contexto, né? Estamos num Cruzeiro Atlético, não foi o primeiro confronto de Tressoldi com o Caio Jorge, a gente tem clipes aí, quem quiser pesquisar, tá muito fácil em rede social, o YouTube consegue clipes aí de perseguição no Tressoldi, no Caio e tal, e essa disputa dentro de campo deles aí. Quando a bola é lançada e aí os dois vão para aquela disputa, no momento, acho que o Caio até ele vai para tentar o tronco, e aí quando vai armar o bote, o Tressoldi, ele vai e sobe. E aí não tem como frear ali. No início da jogada, se a gente for reparar bem, ele arma pro tronco, eu acho, o Caio. E aí quando vê o Tressoldi subindo, ele não volta o corpo, ele deixa o corpo e aí ele vai pro embate com o Tressoldi. Acho que se ele sai da bola e deixa o Tressoldi dominar no peito e sair jogando, ia pegar muito mal também, fugiu da dividida e tal. Então assim, eu acho que ele assume o risco, é uma jogada para amarelo, mas dizer que foi... Mas, Rafa, a própria reação ali dos jogadores do Atlético com a arbitragem na hora do lance, eles cobram um cartão pela falta ali.
Mas se fosse dentro de campo, tivesse nesse código entre os jogadores, de que o cara foi pra quebrar o cara mesmo, já teria todo mundo Sim. Caio Jorge. Depois que há preocupação. Quando alguém olha pro Tressoldi é que você vê a preocupação. Aí começa a chegar até jogador do Cruzeiro pra ver o que Mas vai é por causa acontecer. da queda. Por causa da queda. Né? Da queda. Na decisão do Mineiro, né? Tem uma jogada do Alan Franco com o Romero que ele machuca a costela exatamente de uma cama de gato. O Alan Franco muito parecido. Até a queda do Romero não é igual, mas é uma queda. Não cai com o pescoço, mas cai com a costela. Tanto que fratura a costela, né? Então, assim, acontece isso. Não tô passando pano pro Caio, ele foi imprudente, mas eu acho que qualquer coisa além disso, pra mim, é exagero. Até porque ele não correu o risco também de, por exemplo, ser expulso nessa jogada. Digamos que a arbitragem... Pra mim, um super exagero. Entendeu? Se tivesse expulsado. Sim, mas eu nunca vi ninguém ser expulso. Mas havia esse risco, concorda? Sim, ele vai trombar no cara, às vezes ele pega um cotovelo sem querer na barriga do cara, a arbitragem fala, isso aí foi expulsão. Então, assim, eu não acho que o Caio Jorge faria uma jogada dessa no primeiro lance do jogo, praticamente, sabendo que poderia ter sido expulso. E ele prejudicou. Até porque ele já fez isso uma vez, né? Até porque já fez isso uma vez. Né?